Bem, e agora nós vamos falar sobre as medidas de controle. Controle do quê? Controle dos riscos, obviamente. O objetivo não é controlar pessoas, né. A segurança do trabalho tem o objetivo de controlar riscos. Dentro de um histórico de que nós percebemos que muitas gestões tentam controlar pessoas, mas você não controla a pessoa, você controla riscos através do quê? Do conhecimento das pessoas. Uma pessoa que sabe o risco que está exposto, essa pessoa tende a controlar esse risco caso ela não seja negligente, imprudente ou imperito, conforme a gente já falou. As medidas de controle são coletiva, administrativa e individual, considerando que sempre é interessante tentar eliminar o risco, trocando alterando, né, os processos, retirando as pessoas da exposição, retirando aquela atividade propriamente dita, eliminando um produto, substituição. Então existe uma hierarquia para que se faça a medida de controle, para que se tenha controle dos riscos. Sinalização e, por último, em último caso, a gente vai considerar a ideia do uso do EPI, quando todas as outras alternativas não foram efetivas, não funcionaram. Então, primariamente, é interessante pensar na proteção coletiva, exaustão, chuveiro lava-olhos para quem estiver exposto a produto químico, placas de sinalização, a ideia de extintores, cabine biossegurança, absorvedor químico, autoclave, e até podemos dizer que uma caixa de primeiros socorros ela vai proteger a todos. Bom, considerando também dentro das medidas de controle, nós vemos a necessidade da proteção em relação à segurança do trabalho, a ideia de você proteger administrativamente. Como administrativamente? Então, nós temos, por exemplo, procedimentos de segurança, procedimentos que visam a proteção do trabalhador e até mesmo dos pacientes. Por exemplo, proibição de unhas longas, proibição de pulseiras, proibição de colares, proibição de brincos, relógio, crachá com cordão. Então, não necessariamente há proibição em si, mas a ideia de você ter uma medida de controle administrativa que vise procedimentar certas situações. E, por último, o uso de proteção individual, quando nenhum das outras alternativas de medida de controle funcionar efetivamente em porcentagem, então a gente falar de proteção dos pés, das pernas, do tronco, dos membros superiores, mãos, respiração, os olhos, né? Considerando até proteção da cabeça, com touca. Veja que nós temos como vida, né, se a gente considerar que viver é sentir, e os sentidos eles vêm dos sensores que dão sentido, que fazem você sentir, a gente pode falar dos 5 sentidos. O principal deles, na minha opinião, a visão. Você tem a audição, tato, paladar, olfato, são importantes também, mas a visão é a principal.
Considerando o tato, você protegendo as suas mãos com luvas, na manipulação de produtos, na no desenvolvimento de exames com agentes biológicos, na limpeza e higienização, banho clientes. A gente percebe então a atenção com as mãos para proteger o tato. Tudo isso é importante. O tipo de equipamento que se usa e a forma de colocar e retirar também. Aquilo que você aprendeu na sua profissão. Você vai ter também a proteção desse mesmo tato com aventais protegendo tronco, pernas, braços. A importância de se colocar um equipamento que esteja limpo e que não tenha danos, perfurações, rasgos, desfiamento, que esteja ajustado no seu corpo, sem partes que possam enroscar, porque um equipamento de proteção individual, quando ele é mal utilizado, ele é pior do que se não estivesse utilizando. Por exemplo, o olfato e o paladar, quando você protege a sua respiração, um equipamento limpo, novo e colocado adequadamente, ele pode te proteger eficazmente. Agora, um equipamento sujo, que a mão suja foi colocada no equipamento de respiração, ou esse equipamento foi deixado em alguma superfície suja, contaminada, bolso, esse equipamento já não serve mais. E ele sendo utilizado é pior do que se você não estivesse utilizando. Então, nós falamos do tato, paladar, olfato, proteções fundamentais, audição, como a gente já abordou anteriormente, né, com proteção auditiva para evitar que você tenha estresse, fadiga, cansaço, através tudo da perda auditiva. Eu olho para a parte da proteção visual dos olhos, que é um órgão exposto, um órgão que está exposto, e pensando na ideia de perder a visão por acidente, por produto químico, por material perfluorcortante. E aí eu fico pensando o quanto você se arrependeria depois de não ter utilizado um óculos, não ter utilizado uma proteção adequada. Quanto faria falta futuramente, mesmo a perda parcial da visão ou total. Considerando aquele mesmo fator que eu falei anteriormente, que é a nossa condição física, na idade que estamos e na idade que iremos chegar e como iremos chegar. Os olhos são fundamentais. Para mim, dos 5 sentidos, é o principal. Dentro da NR32, nós vemos no item 2.4.5 que a empresa, o empregador, ele tem algumas alíneas aqui que nós vamos percorrer, por exemplo, que a utilização de pias de trabalho para fins diversos, né, tem que ser vedado. O ato de fumar, o uso de adornos e manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho, o consumo de bebidas, alimentos nos postos de trabalho, tudo isso tem que ser proibido pelo empregador. Então, quando você vê placas, você vê palestras, você vê orientações, isso é normativo. Se a sua empresa, se o hospital que você trabalha libera esse tipo de situação, de exposição, ele pode ser multado. A guarda de alimentos em locais não destinados para esse fim, armário, por exemplo, seu armário onde você vai colocar roupa, às vezes a roupa contaminada ou roupa que veio do ambiente externo. E aqui na linha E,
o uso de calçados abertos. Então, tudo proibições aí pertinentes à atividade de profissionais da área hospitalar, né. Os próximos itens, por exemplo, o 2.4.6 diz que na vestimenta todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto, ou seja, a proteção total das vias de penetração. O outro item vai dizer que a vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o trabalhador, ou seja, gratuitamente. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e nem as vestimentas utilizadas nas suas atividades laborais. Então, perceba que é um item normativo, jaleco, touca, todos os equipamentos utilizados no ambiente hospitalar lá deve ficar. Os equipamentos de proteção individuais descartáveis ou não deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. Ou seja, a empresa tem que fornecer de forma gratuita, né? E tem que estar disponível para o trabalhador.